Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só Cristo é o autor da nossa vida, da nossa fé. Só Ele. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Glória a Deus. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão para me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para fazer além. E esta é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Nada pode parar o amor do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.
Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na nossa vida e na nossa família, irmãos. Mais uma vez nos encontramos para cultuar o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Irmãos, estamos ainda vivendo momentos de dificuldade em todo o mundo e muitas vezes somos questionados sobre nossa fé. E precisamos, irmãos, de ter uma firmeza espiritual nesse período, irmãos. Porque as pessoas que não têm a Cristo, irmãos, às vezes recorrem a nós, que somos o povo de Deus, para poder dar uma palavra de alento, de amor, de fortalecimento, de conforto. E Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala onde é a fonte que nós devemos beber para estarmos fortes e preparados para toda boa obra. Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo fala assim, capítulo 3, versículo 14 até o 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus nos chama, irmãos, para estarmos habilitados para toda boa obra. Como aquele homem e mulher que tem o seu carro e que precisa, antes de sair para pegar o seu carro, estar habilitado, ter sua carteira de habilitação. Nós também precisamos estar com nossa carteira de habilitação, habilitados, não para dirigir um veículo, mas para toda boa obra de Deus. E essa habilitação, irmãos, vem pelo estudo, pela leitura da palavra de Deus. Ela que nos capacita, porque ela é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação, em justiça e em Deus. Que a cada dia, irmãos, busquemos a palavra de Deus para nos orientar, porque ela é a nossa regra de fé e prática. É nosso dia a dia, irmãos. Que nós possamos estar nesses dias de luta habilitados, para que quando as pessoas que nos procurem, elas achem uma resposta, não do nosso coração, não da nossa mente, mas que achem resposta vinda do trono de Deus. E essa resposta está na palavra escrita que Ele nos deixou. Vamos cultuar Deus? Vamos orar e entregar nosso coração para que cultuemos de acordo a sua palavra. Santo Deus, amado Pai, nós, teus servos aqui, temos buscado da tua palavra e pedimos aqui que tu venha nos alimentar com ela, Senhor. Nos fortifica, nos capacita, nos dá, Senhor, cada vez mais experiências contigo através da tua palavra, Senhor. Vem, Senhor, fazer de nós instrumentos teus no meio, Senhor, de tanta dor que essa pandemia tem causado. Que nós sejamos instrumentos para apaziguar a dor dos corações, para fortalecer os corações que estão fracos e para cuidar daqueles que estão feridos porque perderam alguém da sua família. Abençoa a tua igreja. Recebe também este culto, Senhor, como um cheiro suave na tua presença. Que nós te demos o verdadeiro louvor, que é com base na tua palavra. Que nós demos, Senhor, a tua reverência, que também vem com base na tua palavra. E que a palavra que for ministrada hoje venha achar boa terra, achar guarida em nossos corações. Ser com aquele que está triste, com aquele que está enfraquecido e os fortalece. Recebe esse culto em nome de Jesus. Amém. Cultuemos ao Senhor. Louvemos ao Deus da nossa salvação. Que o Senhor nos abençoe.
somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Dizem que eu não sou capaz, dizem que eu não vou vencer. Não é na minha força, mas sim em nome do meu Deus. Dizem que eu não sou capaz, dizem que eu não vou vencer. Não é na minha força, mas sim em nome do meu Deus. O poder da unção está sobre mim, me adestra pras batalhas. Não me importa o que pensam de mim, vou deixar para trás minhas limitações, pois o Senhor não vê como o homem vê. Ele está atento ao coração. Ele exalta o puro de coração, se revela aos que buscam sua face. Fui atraído pelo poder desse amor. Tudo posso com meu Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Dizem que eu não sou capaz, dizem que eu não vou vencer. Não é na minha força, mas sim em nome do meu Deus. O poder da unção está sobre mim, me adestra pras batalhas. Não importa o que pensam de mim, vou deixar para trás minhas limitações, pois o Senhor não vê como o homem vê. Ele está atento ao coração.
Ele exalta o puro de coração e se revela aos que buscam sua face. Fui atraído pelo poder desse amor. Tudo posso com meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não me importa o que pensam de mim. Vou deixar para trás minhas limitações, pois o Senhor não vê como o homem vê. Ele está atento ao coração. Ele exalta o puro de coração e se revela aos que buscam sua face. Fui atraído pelo poder desse amor. Tudo posso com meu Deus. Não importa o que pensam de mim. Não importa o que pensam de mim. Vou deixar para trás minhas limitações, pois o Senhor não vê como o homem vê. Ele está atento ao coração. Ele exalta puro de coração e se revela aos que buscam sua face. Fui atraído pelo poder desse amor. Tudo posso com meu Deus. Tudo posso com meu Deus. Tudo posso com meu Deus. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos e queridos amigos que nos acompanham. Mais uma vez, pela misericórdia do nosso Deus, estamos aqui hoje para ouvir, para partilhar a palavra de Deus com os irmãos e que Deus possa falar aos nossos corações. Hoje nós vamos estar meditando no livro de Marcos, capítulo 12, do versículo 18 ao 27. Marcos, capítulo 12, versículo do 18 ao 27. Vamos estar nessa hora fazendo uma oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, meu Deus, nessa hora. Te apresentamos as nossas vidas nas tuas mãos. Te rogamos, ó Deus, que o Senhor esteja a visitar cada coração, que cada um, meu Pai, possa entender, compreender a tua palavra nessa hora e o que o Senhor faça aquilo que te apraz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, o texto fala assim:
Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu. E nem este deixou descendência, e o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhes: Porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos dos céus. E, acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivo. Por isso vós errais muito. Amém? Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que a terra está respirando morte, é luto nos 4 cantos da terra. E esse texto me fez lembrar que há uma ressurreição, que há uma esperança em Cristo. E esse texto eu trago para os irmãos. E nós vamos aqui meditar em cima da palavra do Senhor. Começa dizendo que então os saduceus que dizem não haver ressurreição. Aqueles homens, eles negavam a ressurreição. Eles eram religiosos. E no parecer deles, a única coisa que eles acreditavam era no Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia. E ele entendia que não falava claramente sobre ressurreição. Mas, irmãos, o Antigo Testamento ele fala sobre ressurreição. No Salmos 50, versículo 15, diz assim, que o meu Deus, ele resgatará da sepultura a minha alma e me reencontrará, me receberá. Se Deus irá receber alguém que estava numa sepultura, é porque essa pessoa sairá da sepultura e vai para o encontro de Deus. Então haverá uma ressurreição. Jesus, quando veio ao mundo, ele na verdade ele não trouxe nada de novo, porque tudo que Jesus veio fazer aqui na terra já vinha sendo falado por todo o Antigo Testamento. Jesus veio cumprir aquilo que já estava escrito. Não havia por que os saduceus rejeitarem a Jesus, rejeitarem a ressurreição. Em João, capítulo 3, 18, diz assim: aquele que crê nele não está condenado, porém aquele que não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus, que é Jesus. E fala mais também, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. O problema não está em Jesus, o problema está com a própria humanidade, porque Jesus é a luz do mundo, ele veio iluminar o ser humano, mas o ser humano, por conta das suas más obras, mantém Jesus distante dele. E não foi diferente com os saduceus. Eles diziam que criam em Deus, porém se distanciavam de Jesus e dos seus ensinamentos. E aí é que está o perigo. Ele traz uma ilustração de 7 irmãos. O primeiro casou-se com uma mulher. Esse primeiro irmão veio a falecer e a mulher
Em sequência, foi se casando com os irmãos que foram restando e todos os irmãos vieram a falecer. E ele faz a pergunta a Jesus. No versículo 23, assim, né? Na sua ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. É interessante que ele se aproxima de Jesus não para saber da ressurreição, mas para desonrar os ensinos de Deus. Infelizmente, há pessoas que são assim. Elas se aproximam do Senhor, da palavra, não porque querem aumentar seu conhecimento, mas porque querem escarnecer das coisas de Deus. E Jesus responde, conhecedor das intenções do coração, ele fala, Jesus respondendo disse-lhe, porventura não errais, vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? E Jesus já vai declarando já dois problemas que há nele. O primeiro é que ele não tinha conhecimento das Escrituras. Como eu, das Escrituras, vírgula. Eles só aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia. Os demais livros do Antigo Testamento, eles não consideravam. Quando que a Bíblia fala, João 5,39, fala, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E são nelas, nas Escrituras, que testificam de mim. Então, irmãos, examinar significa estudar, meditar. E isso faltou àqueles homens. E tem faltado, infelizmente, a muitos. Uns só querem ler Salmos, outros só leem Novo Testamento, outros já pegaram a Bíblia e já aposentaram. Tem aqueles que são os inimigos da escola bíblica, os inimigos de culto de doutrina, porque fala que é chato. Nós precisamos ler. O Senhor fala em Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento da minha palavra. Nós precisamos, irmãos, ter o cuidado de examinar a palavra. É muito fácil clicar e ver uma mensagem pronta, mas está sendo realmente, verdadeiramente baseada na Bíblia. O anticristo está às portas, o fim do mundo está às portas, as heresias, as mentiras vão começar, já estão se propagando e vão se propagar de uma maneira maior. E aquele que vai ficar de pé é aquele que está firmado na verdadeira palavra de Deus. E isso custa dedicação, isso custa dia após dia, prioridade daquilo que eu quero. Porque muita gente fala, eu não tenho tempo de ler Bíblia. Mas se tiver algo na sua vida que surgir que lhe der prazer, você vai arranjar tempo para fazer isso. Né? A gente precisa ser que nem Davi, que Davi falou assim para Deus, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. A Bíblia tem muitas maravilhas, tem muitos conselhos ricos, tem muito aprendizado. 2 Timóteo 3,16 fala assim que toda a Escritura ela foi divinamente inspirada por Deus e proveitosa para o ensino, para a correção, para a instrução, para a justiça, para que todo homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, meus irmãos, Deus deixa a palavra dele para que a gente possa, por meio dela, se habilitar, se aperfeiçoar. Tudo que Deus quer para as nossas vidas já está aqui. Não precisa nenhum novo profeta trazer nenhum tipo de nova revelação. A nossa revelação é Jesus Cristo. A nossa revelação ela já está escrita e já foi finalizada pelas mãos de Deus, que está lá em Apocalipse, último capítulo da Bíblia. Já foi finalizado. E mais, o erro deles era não saber das Escrituras e nem do poder de Deus. Nem do poder de Deus. Jó 42:1 fala,
Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Já tinha total consciência que Deus tinha poder. De Gênesis a Apocalipse, fala do poder de Deus. A gente tem sempre, gente, que trazer isso à nossa memória, porque nós sempre estamos memorizando, sempre avivando isso na nossa mente, é do problema, é da dificuldade. Você passa ultimamente o dia inteiro ouvindo quando duas pessoas começam a conversar assim, porque as coisas estão difíceis, porque tá isso. Gente, Deus continua o mesmo, hoje e eternamente. Ele chegou para Abraão e disse, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. Em Apocalipse está lá também. João, quando começa a ouvir as revelações, ele diz, ouço a voz de uma multidão. E essa multidão falava que o poder pertence ao Senhor. E esse poder, meus irmãos, se manifestou. Veja, eu vou ler agora João 6,39. Que diz aqui. João 6,39. Jesus falando. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a vontade de Deus, e ela vai se cumprir, porque Deus tem poder. Nós, seres humanos, muitas vezes nós temos vontade de tantas coisas e passam décadas e não se cumpre. Mas Deus não. Aquilo que Ele planejou há de se cumprir. Atos 13:30 fala que Deus ressuscitou o Senhor Jesus, o tirou dos mortos. Jesus Cristo, Ele foi a primícia dos mortos, Ele foi o primeiro a vencer a morte pelo poder de Deus. E mediante aquilo que cremos, nós também, como Ele, receberemos ressurreição. Irmãos, a morte não é o fim. Ainda que é algo que nos traga muita dor, temos vivido dias em que as pessoas estão tristes, com muitas perdas. Até nós mesmos sabemos que podemos também, a qualquer momento, independente dessa coronavírus ou não, sabemos que uma coisa que é certa é a morte. Mas precisamos trazer à memória que Deus disse que iria ressuscitar o seu povo. E o primeiro deles foi o seu Filho Jesus Cristo. Aqui no versículo 25, ainda Jesus trazendo a resposta, ele fala, porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Ou seja, aquela mulher, ela não vai dar continuidade no casamento com nenhum daqueles homens, porque o sistema terreno não vai se cumprir no céu. 1 Coríntios 15, você vê todo o capítulo voltando para falar só sobre ressurreição. Nós vamos ali agora falar um pouquinho sobre que Jesus falou que nós seremos como anjos dos céus, né? 1 Coríntios 15, versículo 42 diz assim, assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. O que ele quer dizer aqui? Que seremos sepultados como um corpo mortal, porém, na hora que formos ressuscitados como um corpo imortal. O mortal, irmãos, nós temos um corpo que é mortal, que está entrando em declínio dia após dia e que um dia vai entrar em decomposição. O que realmente vai ser imortal é o nosso espírito e muitas vezes nós não damos importância a ele.
O 49 diz assim também: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. É interessante que o trouxemos esse verbo está no passado. Deus nos revestiu com a imagem do terreno para vivermos aqui na terra. Porém, quando nós ressuscitarmos, traremos, está no futuro, nós receberemos da parte de Deus uma imagem do celestial, uma imagem que vai fazer, que seremos adaptados a ir para o céu, não com esse corpo, não com essa roupagem, mas com uma outra, a qual nós não conhecemos. Mas a palavra de Deus promete. Versículo 50 diz assim: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. A carne e o sangue é o corpo físico. A carne e o sangue é a obra da carne. Não, as obras da carne não reinam, não pode herdar o reino de Deus. Né? Eu estava lendo esse texto e me lembrei lá em Gálatas, quando ele fala que os que praticam as obras da carne não entrarão no reino dos céus. Então você acha que Deus ia permitir que nos céus entrasse a carne? Não. Não vai entrar a carne. A obra da carne, você vê lá, tem 16 itens. E olha que não são todos. Ele fala de impureza, prostituição, idolatria, feitiçaria, inimizade, brigas, contendas, dissensões, partidarismos. São 3 tipos de pecado. Pecados voltados ao espiritual, pecados voltados ao relacionamento, pecados voltados à sexualidade, e que Deus aproveita, né, para dar um basta. No céu, irmão, não vai entrar nada dessas coisas. E ele nos estimula a termos uma vida já para aqueles que aspiram morar no céu, a se livrar, a fazer morrer as coisas terrenas, fazer morrer os desejos da carne, e que venham o fruto do Espírito. Né? Salmo 15 pergunta: quem morará no céu? Quem será o cidadão do céu? Então, nós precisamos gastar tempo nessa vida, nos preparando para ir morar no céu. Aqui no versículo 52, ou melhor, vou ficar no 51, que diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando a última trombeta tocar, que é o sinal da volta do Senhor Jesus, nós seremos transformados, irmãos. O 54 diz assim: e quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E quem nos concede essa vitória é Cristo Jesus. Cristo nos concedeu a vitória, ele venceu a morte. A Bíblia fala, nesse mesmo capítulo, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Por isso que é preciso crer. João 11, 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Jesus Cristo é a vida. É a vida que nós precisamos neste mundo. Em Efésios 2 fala que Cristo nos vivificou. Porque, irmãos, a vida que Deus quer nos dar não é só aquela vida após a morte. É vida aqui. Porque para Deus, estar com a vida mergulhada em pecado é como se estivesse morto. Mas quando Cristo entra na nossa vida, a nossa vida não pode mais reinar o pecado, mas que reine Cristo. E Ele vai nos vivificar, para que através da vida que Ele põe em nossas vidas, nós possamos ser uma nova criatura, para a honra e para a glória do Deus Pai. Jesus encerrou essa conversa com os saduceus, falando assim: ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. E erramos, porque achamos que quando morremos, alguns pensam que parou de existir. Não, não para de existir. Eclesiastes 12:7 fala assim, que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o criou. A pessoa pode ser branco, preto, rico, pobre, sem instrução alguma ou com muita instrução, morar no Oriente ou no Ocidente, mas vai ter que passar esse momento, que é o seu espírito voltar ao Criador, um encontro com Deus. Quanta gente passa a vida inteira fugindo da presença do Senhor, mas vai passar por esse encontro. Você está preparado? Eu queria deixar mais um texto que fala. Olha que ele falou bem assim, ó. Vós errais muito. E para que você que me ouve, e para mim, que estou também fazendo essa mensagem, que não venha errar, em Gálatas 6, 7. Gálatas 6, 7 e 8 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Escarnecer é zombar, é menosprezar. Quanta gente tem ouvido falar de Deus, falar de Jesus, e pouco caso tem feito. Ou então, eu não acredito. E fala aqui também, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Semear é plantar. E quem planta na carne, colherá corrupção, colherá destruição. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Mas aquele que semeia, que planta do Espírito, que planta espiritualidade, vai colher vida eterna. A ressurreição é a vida eterna. Uns irão ressuscitar para a vida eterna e outros para a morte eterna. Apóstolo Paulo, ele fala assim, para ele, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, com certeza, cuja vida aqui nessa terra tem vivido Cristo, quando ele morrer ele vai ter lucro. O lucro de saber, de pertencer, que pertence a Deus. O lucro de poder ouvir Deus dizer, entra no teu gozo eterno. Entra e faz parte dessa morada que está preparada desde a fundação do mundo. Porém, aqueles que não têm semeado espiritualidade, buscado as coisas com Deus, para Deus, eles vão colher morte eterna. A Bíblia diz que alguns vão ressuscitar para horror eterno, para a morte eterna. E vão, infelizmente,
A morte eterna, ela significa uma vida totalmente agora distanciada de Deus, sem nenhuma chance mais de estar ao lado de Deus. E o que é pior, passará por um tormento eterno, junto com o diabo e os seus demônios. Deus, com certeza, Ele não quer que você nem eu passemos por isso. E é por isso que hoje Ele propôs que hoje a igreja de Deus pudesse relembrar dessa palavra. Aquele que me ouve, que ainda não fez um compromisso sincero com Deus, ou aquele que está entre dois pensamentos. Ora eu estou com fé, ora eu estou sem fé. Que possamos, irmãos, estar firmes, lembrando da promessa que Deus fez sobre a ressurreição, porque nós não levaremos nada desta vida, nada, só o nosso espírito que vai ficar. E como vai ficar? Responda hoje para Deus, ainda hoje, não durma sem falar com Deus. Se você está em paz com Deus, glória a Deus. Se o Espírito Santo está tocando o seu coração, aproveite. A Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. E invocar enquanto está perto. Milhares de pessoas perderam suas vidas de uma maneira assim, no piscar de olho. Deus está falando comigo e com você. Que a gente possa receber Jesus, porque Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Que Deus nos abençoe. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Pai Santo e Justo. Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo fôlego de vida. Te agradecemos, ó Deus, porque tantas coisas têm ocorrido, mas o Senhor, Pai, tem preservado a nossa vida. Senhor, nos prepara, Pai. Nos prepara para que naquele grande dia nós possamos encontrar contigo, não envergonhados, mas alegres, porque tivemos tempo de aceitar o teu convite, de viver para a honra e glória do teu nome aqui na terra, através do teu Filho Jesus Cristo. Pai, sê com cada um que nos ouve, sê com os nossos familiares, sê com o que está acontecendo no mundo, Deus. Sara a terra, Pai, e gera nas pessoas arrependimento de pecado, para que possam aproveitar a oportunidade que o Senhor tem dado neste dia. Em nome de Jesus. Amém. E Deus nos abençoe, queridos. Amém.